O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Hoje nós tivemos a grande oportunidade de ouvirmos na primeira leitura os provérbios de Salomão, o grande rei de Israel. São 13 versículos. Cada um traz uma sabedoria para a nossa vida, para a nossa história. Então nós temos aqui, nesses 10 versículos, 10 sábios conselhos bíblicos para que possamos bem viver esta vida. Então o Tiago vai ler cada versículo pausadamente e eu vou explicando, já trazendo para a forma atual. Ele leu um versículo, eu já explico. O segundo, bem rapidamente, explico até completarmos os 10 conselhos e aí prosseguimos para o ofertório. Vai lá, Tiago. O coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente. Ele o dirige para onde quer. Primeiro conselho de Salomão é: não idolatre político. Adorar somente aquele que governa todas as coisas. E somente aquele que governa todas as coisas é Deus. Político é servo. Senhor, somente Deus. Segundo conselho. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. Segundo conselho, cuida do teu coração, porque Deus não se deixa comover por nossas aparências. Às vezes, os homens nos aplaudem, mas Deus nos reprova, porque mostramos uma coisa, mas na essência somos outra. Deus não está focado na nossa aparência. Deus está vendo o nosso coração. Terceiro conselho. Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Terceiro conselho, Deus não está à venda. O nosso dízimo, a nossa coleta, o nosso dinheiro não compra Deus. O que Deus quer primeiro de cada um de nós é o nosso coração obediente à sua palavra, às suas leis, aos seus estatutos, aos seus mandamentos. Deus não está à venda, Deus ninguém o compra. Quarto conselho. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos malvados não é senão o pecado. O quarto conselho é: cultive a humildade. Deus não suporta coração arrogante, gente altiva, arrogante, prepotente. Deus humilhará. Quinto conselho. Os projetos do homem aplicado produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. Existem 2 tipos de pressas. Uma pressa positiva e uma pressa negativa. O que é uma pressa negativa? É a chamada pressa excessiva, ou seja, quando você quer fazer alguma coisa sem refletir, quando você quer fazer alguma coisa sem calcular. A pressa negativa ou excessiva é quando a gente não mede as consequências e faz as coisas com uma pressa ou imediatismo. A pressa positiva é quando a gente descruza os braços. A pressa positiva é quando a gente não fica protelando uma vida toda os nossos sonhos,
mas com muita calma, com muita paciência, a gente calcula, a gente pensa, a gente reflete, descruza os braços, vai lá e executa. Sexto conselho. Tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusão passageira dos que procuram a morte. A riqueza em si é um pecado? Não. Se for honesta, fruto do suor do homem, da mulher, com honestidade, com trabalho duro, com trabalho justo, com trabalho árduo, não é um pecado. O pecado é a riqueza injusta. O que hoje Provérbios nos fala justamente é essa riqueza que vem pela mentira, essa riqueza que vem pela corrupção. Essa riqueza é maldita e o homem que a tem não terá paz no coração. Sétimo conselho. A alma do malvado deseja o mal. Ele olha sem piedade para o seu próximo. Não cultive, não alimente a maldade. Quando a gente cultiva a maldade, quando a gente alimenta a maldade, quando a gente nutre a maldade, a gente se torna pessoas maldosas. Toda pessoa que pratica a maldade é aquela que antes a alimenta no seu coração. Oitavo conselho. Quando se castiga o zombador, aprende o imbecil. E quando o sábio é instruído, ele adquire mais saber. Sábio é todo aquele que acolhe, medita, pratica e instrui o que aprendeu com a palavra de Deus. Não é apenas o escutar, mas o praticar. Não é apenas o praticar, mas o instruir. Estes são sábios, segundo Salomão e segundo Deus. Nono. O justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios à desgraça. Ímpio ou perverso é aquele que prejudica o próximo. Todo aquele que prejudica o seu próximo, sua casa cairá sobre sua cabeça, é o que diz Provérbios. É como a palha ao vento. Todo aquele que prejudica o seu próximo, seja com calúnias, difamações, perseguições, uma hora ele ficará abandonado, inclusive por Deus. Deus não tolera gente ímpia, Deus abomina aquele que prejudica o seu próximo. Décimo conselho último. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido. Deus escuta a oração daquele que faz o bem para o pobre, para o indigente. Não adianta ficar dentro da igreja rezando e fazendo acampamento e dando curso e pregando o dia inteiro, a vida inteira, a semana, final de semana todo. Se perante a necessidade do meu irmão, do pobre, eu não estendo minha mão, eu não ajudo, ou quando eu faço com segundas intenções. Tem muita gente que ao longo desses 4 anos ajudou o pobre para cima e para baixo, preocupado com o pleito eleitoral agora. Então agora vai usar os seus selfies para dizer, eu ajudo com cestas básicas. Caridade não faz selfie. Caridade não faz live. Caridade é entre você, aquele que necessita da caridade, e Deus que vê todas as coisas. 10 conselhos da primeira leitura de hoje para a vida toda, dada por Salomão a cada um de nós. A Deus uma salva de palmas.